galera, tudo bom com vocês? Nesse primeiro vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre função do primeiro grau. Na verdade vai ser uma série de vídeos aí tratando desse assunto, onde a gente vai estar explorando toda essa ideia aí de função do primeiro grau, a ideia de gráfico, até chegar numa bateria de exercícios só sobre questões do Enem. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos. Nesse primeiro vídeo a gente vai só estar trabalhando esses conceitos iniciais de função, o que é função, como reconhecer os coeficientes A e B, enfim. Então te liga no vídeo aí, que eu tenho certeza que tu vai te dar bem com função do primeiro grau. Então, meninos, como a gente já conversou, a gente vai trabalhar nesse primeiro momento sobre uma série nesse contexto, né, de função do primeiro grau. Na verdade, é uma série de vídeos onde eu vou estar publicando, a gente vai estar publicando aí para vocês, falando sobre esse tipo de função. Porque no Enem é um assunto sempre bastante cobrado. E aí a gente vai estar trabalhando sempre nos nossos vídeos, que é de em torno de 10 a 12 minutos, esse tópico de função do primeiro grau. Então, no vídeo de hoje, a gente vai iniciar falando, obviamente, sobre a parte inicial da função do primeiro grau, que é uma função do primeiro grau ou uma função afim, como a gente costuma chamar. Primeira coisa, olha o que diz aí. É uma função f definida nos reais. Aqui a gente tem o domínio da nossa função, ou seja, o domínio de uma função do primeiro grau ou de uma função afim são todos os reais. E ela tem aqui o seu contradomínio, também o conjunto de todos os reais. Então ela tem domínio nos reais, todos os números reais, e o contradomínio dela também são todos os números reais. A gente vai chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim, quando existem dois números reais, novamente, a e b, tal que f de x, a nossa função f de x, ela é igual a ax mais b para todo x também pertencente aos reais. Então aqui a gente tem meio que uma fórmula, como a gente costuma chamar, é uma lei de formação, é um modelo que ela vai servir para as funções do primeiro grau ou função afim. Então tu percebe que a gente tem o que aqui? Esses valores de a e b é o que nós chamamos de coeficiente. Então tu percebe que a gente tem um coeficiente a aqui, que ele depende de quem? Está acompanhando aí a variável x. Então o coeficiente a sempre acompanhando a variável x. E a gente tem um coeficiente b, que ele está sozinho aqui. Esse coeficiente b, a gente também chama ele de termo independente. Então, primeiro passo aí, você saber identificar uma função do primeiro grau ou função afim, né? Então, f de x ou y, lembra que na matemática f de x e y é a mesma coisa, é igual a vezes x. Então, nosso primeiro coeficiente, que é o coeficiente a, é quem está acompanhando aqui o valor de x, da variável x, mais b, que é o que a gente chama de termo independente. Isso, claro, para todo x também pertencentes aos reais. Então, essa aqui é a nossa primeira lei de formação, aí, é o nosso modelo para as funções do primeiro grau. Vamos ver alguns exemplos aqui de função do primeiro grau. Ok. Olha o primeiro exemplo aqui. F de x, lembrando que pode ser y também, é igual a 4x menos 1. Beleza, obviamente que você já identifica que a gente está falando de uma função do primeiro grau. E a gente tem aí como valor de a, sempre o a é quem está acompanhando o x. O a, para essa função aqui, o coeficiente a ele vale 4. E o nosso coeficiente b, que é o termo independente, o carinha que está sozinho ali, ele é menos 1. Então, para nosso primeiro exemplo aqui, f de x, uma função aqui f de x igual a 4x menos 1, eu tenho a igual a 4 e b igual a menos 1 para esta função. Ok, vamos ver mais um exemplozinho aqui. F de x igual a menos x sobre 3 mais 2. E aí? Vamos identificar, a primeira coisa, identificar quem é o nosso coeficiente a e quem é o nosso coeficiente b. Nos próximos vídeos a gente vai estar tratando melhor sobre esses coeficientes. Vamos falar da importância deles e o que é que eles vão falar para a gente dentro dessa função polinomial do primeiro grau, certo? Nesse caso aí, o a ele vale menos 1/3. Lembra que quando não tem ninguém aqui na frente do x é porque tem um 1. Então, menos 1/3, o valor de a. E o b, ele vale 2. Então, para essa função, o a é menos 1/3 e o b ele é 2. Vamos ver mais um exemplozinho aí. F de x é igual a 2x sobre 3. Professor, isso aí não está me parecendo muito uma função do primeiro grau, porque está um pouco diferente aqui do formato que o senhor apresentou para a gente. Meus amores, esse é um tipo de função
do primeiro grau, que a gente vai chamar de função linear. A gente vai trabalhar também sobre ela depois, em um outro vídeo. E aí a gente tem que o A, ó, desculpa que eu coloquei um menos aqui, mas é 2/3 somente. E o B ele é 0. Tudo bem? Então o A ele é 2/3, esquece esse menos aqui. E o B ele vale 0, porque não tem aí um termo independente. Significa que ele está valendo 0. Não precisa eu colocar 2x sobre 3 mais 0, né? E aí, mais um exemplo. F de x é igual a menos x. Também tenho aqui uma função polinomial do primeiro grau, ou função afim. O A, obviamente, lembra de novo, quando não tem ninguém aqui, menos 1. E o B ele vale 0. Então, nesse primeiro momento, para você saber identificar uma função do primeiro grau, tu tem que lembrar aqui da forma padrão, né? F de x é igual a ax mais b. Toda função que você for estudar, seja do primeiro, do segundo grau, seja uma função logaritmo, exponencial, ela vai ter um modelo ali que vai te auxiliar a definir que tipo de função é essa. Então, quando você tem um coeficiente a acompanhando aí uma incógnita, uma variável x, e tem um coeficiente b independente, a gente está falando aí de uma função do primeiro grau ou função afim, certo? Então, bora lá, ó. Vamos a um primeiro exemplo aqui para a gente trabalhar um pouquinho sobre função do primeiro grau. Carlos pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada e R$ 1,30 por quilômetro rodado. Ao percorrer 25 km, quanto Carlos pagou ao motorista? Um probleminha de táxi, problema clássico de função do primeiro grau. Então, vamos tentar interpretar esse problema aí. Primeira coisa, para a gente solucionar esse problema, percebe o seguinte, ó, que por cada quilômetro, esse carinha vai pagar, e o Carlos vai pagar R$ 1,30. Olha o que o problema diz. R$ 1,30 por quilômetro rodado. Como ele percorreu 25 quilômetros, como é que vai ficar isso? 25, a quantidade de quilômetros que ele percorreu, vezes o em 30, porque a cada quilômetro ele paga R$ 1,30, mais R$ 4,50, que é o valor fixo, beleza? Então, solucionando isso daí, 25 vezes 1 em 30, 32,50, mais 4,50, R$ 37. Então, o Carlos aí vai pagar R$ 37. Agora, vamos supor que esse carinha aí, ao invés de percorrer 25 km, fosse percorrer somente 10. O que eu queria mudar aqui nesse problema? Que ao invés de 25, a gente usaria 10 km. Mas os dois valores aqui, ó, 1,30 por quilômetro rodado, assim como a bandeirada, eles são valores fixos, ok? Então, aí, de forma similar, a gente ia solucionar 10 vezes 1,30, R$ 13, mais 4,50, R$ 17. Então, aí, ó, a gente já consegue identificar aí uma função do primeiro grau. Quem seria o nosso coeficiente A aqui, ó? Quem está acompanhando aí aquilo que está variando. Quem é que está variando aí nessa situação, problema? Os quilômetros. Então, A seria 1,30. Percebe que ele está acompanhando aí quem variou. Daqui 25 e 10, no caso. E o B, o termo independente abandeirado, valor fixo, 4,50. A gente conseguiria aí facilmente montar uma função do primeiro grau ou uma lei de formação, como a gente costuma chamar, para esse probleminha. F de x igual a 1,30 ou 1,3 vezes x, ó, onde esse x aqui é a quantidade de quilômetros percorridos, mais 4,50, que é aí a nossa bandeirada, o valor fixo, o termo independente. Então, você sempre vai ter um termo independente e um valor que vai estar variando de acordo com a situação. Vamos para mais um exemplo aí, ó. Olha o que diz esse exemplo 3. O salário fixo mensal de um segurança é de R$ 1.500. Para aumentar sua receita, ele faz plantões noturnos em uma boate e recebe 120 por noite de trabalho. Então, aqui a gente tem 3 perguntinhas. Letra A. Se em um mês o segurança fizer 4 plantões, que salário ele receberá? Letra B. Qual é a função matemática que expressa seu salário? E letra C. Qual é o número mínimo de plantões necessários para gerar um salário superior a R$ 2.300? Vamos começar pela letra A. Se em um mês o segurança fizer 4 plantões. Beleza. Olha, obviamente, está dizendo aí que a cada plantão ele vai ganhar R$ 120. Como é que vai ficar isso? 4 plantões vezes 120, porque por cada plantão ele ganha 120, mais R$ 1.500, que é o valor do salário dele.
Resolvendo isso aí, já estava até o resultado aqui, né? 4 vezes 120, 480, mais 1.500, 1.980. Então aí, ele fazendo 4 plantões, o salário dele vai ser de R$ 1.980. Meus amores, aí tu já consegue perceber, já vamos lá passando para a letra B, né? Qual era o valor de A e quem era o valor de B. Lembra que o A é quem está acompanhando aí, quem é que está variando? Quem é que vai variar o tempo todo? A quantidade de plantões aí que ele vai fazer, né? Então o A, obviamente, só pode ser 120. E o B é o nosso termo independente, aquele valor fixo. O B só pode ser 1.500. E aí, já passando para a letra B, montando aí uma lei de formação, f de x é igual a 120x, que é a quantidade de plantões que ele vai fazer aí, mais 1.500, que é o valor fixo. Meus amores, letra C, ele quer saber qual tem que ser o valor do salário da função aí, para que ele tenha um salário superior a 2.300. Qual o valor de x, a quantidade de plantões que ele vai ter que fazer para que o salário dele, a função no final, seja maior do que 2.300. Então aí a gente tem que a função, o salário final, tem que ser maior do que 2.300. A gente tem uma inequação aqui, que pode ser resolvida como se tivesse um sinal de igualdade aqui, sem problema nenhum. Eu vou pegar a minha função e vou dizer que ela tem que ser maior, aqui a função, 120x mais 1.500 tem que ser maior do que 2.300. Resolvendo isso daí, ó, o 1.500 positivo, vai aqui para o lado direito, só que negativo. 120x maior do que 2.300 menos 1.500. 2.300 menos 1.500, 800. Aí o 120 multiplicando vai passar dividindo. 800 dividido para 120, posso cortar os zeros. Eu vou ficar com x maior do que 80 sobre 12. E aí, simplificando tudo isso por 4, 80 dividido por 4, 20. 12 dividido por 4, 3. Perfeito. E aí, resolvendo, o x aí teria que ser maior, 20 dividido por 3, dá uma dízima periódica, 6,66. Como a gente sabe que o x é a quantidade de plantões que ele vai ter que fazer, ou ele faz 6 ou ele faz 7 plantões. Ele não pode fazer 6 plantões e meio, por exemplo. Então, a quantidade aí seria de 7 plantões para que ele tenha um salário dele maior do que 2.300. Ok? Então, meus amores, esse foi o nosso primeiro vídeo tratando sobre função do primeiro grau, para a galerinha que está aí no primeiro ano, para quem também vai fazer a prova do Enem e quiser aproveitar o vídeo aí. Espero que eu consiga te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Espero que a gente consiga aí fazer você entender um pouco mais sobre esse assunto. Meus amores, lembrando, esse é só o primeiro. No próximo vídeo a gente vai trabalhar sobre valor numérico de uma função, depois gráfico, enfim, tá bom? Fortíssimo abraço a todos e fiquem com Deus.